Tá, mas talvez antes Vamos lá. das alegrias, Aham. eu queria falar um pouquinho sobre as possíveis distorções Tá. das grandes alegrias. Perfeito. Né? Ótimo. Uma primeira distorção seria essa da gente se contentar com as pequenas alegrias. Por isso as grandes As alegrias. grandes alegrias. Tá. Né? Porque às vezes você vê professor que fala, bom, eu ganho pouco, mas todo mês chega meu salário. Aham. O fato de eu ser professor, se eu trabalho na escola particular, eu tenho uma bolsa maior, então vale a pena. Se eu trabalho na rede pública, eu vou ter uma aposentadoria integral, né? Eu tenho menos anos de contribuição. Sim. Meu marido muda muito, minha mulher muda muito, e em qualquer lugar que eu for, eu acho Aula. Acho aula. Eu posso trabalhar no horário que eu quiser, o horário é flexível. Então, tudo isso acaba animando o sujeito a... Né? Mas, para mim, isso não sustenta. São pequenas alegrias. Cansa isso, né? Tem 2 férias por ano e tal. É coisa muito Não, pequena. e essa história de 2 férias também, vou te contar, relativo. hein? Pega o trabalho do professor. Isso. Aliás, uma das questões interessantes também foi recente, na linha das mazelas de professor. O número de licenças de afastamento que o Estado de São Paulo... Você chegou a ver essa matéria? Não vi, mas é um dado Foi da semana conhecido. passada. Não, então, mas eles pegaram os dados de 2015, como habeas data lá, o Estadão foi lá, na Secretaria de Educação, fez o levantamento por conta dele. Ótimo. 27% dos afastamentos são por problemas relativos à estafa mental. Gente, não é fácil. Não é fácil. 2 férias por ano, mas com 2 férias já é assim, imagina se não tivesse. Justamente. Né? E já há um bom tempo havia um levantamento nos manicômios Sim. da Grande Porto Alegre. Né? Por categoria profissional, em primeiro lugar, os bancários e em segundo lugar, os professores. Então, pois é. E aí as pessoas não têm noção, porque, pirou, mas as pessoas não fazem a relação do número de... É muito grave, muito... E para mim, um dos fatores que leva também a isso, além das condições objetivas, isso para mim é outro grande nó, que é essa falta de dialética. Né? Ou se olham as condições objetivas, ou exclusivos se olham as subjetivas. Sim. E para mim tem que olhar as duas coisas. Claro. Se nós queremos transformar a educação, a gente tem que transformar as estruturas e as pessoas, Perfeito. as pessoas e as estruturas. No movimento dialético não tem gênese absoluta, né? Então esse é um problema, para mim, então, do ponto de vista subjetivo, um dos fatores que leva à loucura é a não vivência das alegrias. Não perca o próximo capítulo. Mas, boa! Então, uma distorção é a questão das pequenas pequenas alegrias. O sujeito acaba se contentando com isso e não vai adiante. Uma outra distorção, que é o antônimo, né? Da questão, que é a questão da tristeza. Então, é aquele professor que experimenta uma tristeza e, vindo lá do Spinoza, na ética, ele fala que tristeza é o que sentimos ao perceber que a nossa realidade diminui, porque a nossa capacidade de agir encontra-se diminuída ou entravada. Então, muitas vezes o professor se sente triste, por quê? Porque ele se sente impotente. Quem é que pode? Entendi. Sim. Quem pode? Perfeito. É o tráfico de droga, é a violência, é o Estatuto da Criança, é a família, é a gestão, é a diretoria de ensino. Parece que ele não pode nada. Então, aí gera o sentimento de impotência. De impotência que leva à tristeza. Perfeito. Então, isso para mim é um elemento... Hoje, a própria questão da violência que ele está sentindo na escola... que ele não tem controle, né? É o tráfico de droga que acaba... Né? Perfeito. Então, esse é um outro elemento. E uma terceira distorção são as alegrias patológicas. E aí a gente já estava falando de problema mental. Que é a questão do sadomasoquismo, né? Então, você vê que existem algumas situações em que o sujeito parece que tira um prazer daquela situação de vítima, daquela situação de vitimização. Então, parece que ele não quer sair daquilo, porque aquilo é um lugar onde ele está... Então, esse é muito delicado. Muito delicado porque você tem que distinguir... É mais do que acostumar-se com isso, é passar a gostar disso. Justamente, porque ele tira um prazer disso.
Né? Eu lembro, assim, mal comparando, aquele filme, acho que é Melhor Impossível, se eu não me engano, que o ator principal tinha aquela mania lá de... sim, Você sim. lembra? Lembro. Eu sou péssimo em nome de ator e tal. Mas era eu sei um quem atorzaço lá, né? Ganhou o Oscar e tudo. E ele tem a garçonete, que é a única garçonete que entendia as manias que é sempre dele. naquela mesma mesa, Isso. que é sempre naquela... E a garçonete desaparece, porque o filho está doente. Aí o cara, muito, muito influente, consegue um ótimo médico que rapidinho cura o filho da garçonete e ela volta para atendê-lo. Só que tem um detalhe. Ela tinha montado a vida dela, lembra? Em função da doença do filho. Sim. Quando o filho fica bom... Ela não vai mais ser garçonete. Não, e ela não sabe o que fazer com a vida. Pois é. Então, às vezes, você tem... E a questão, isso aí é a questão do masoquismo, né? Sim. E a questão do sadismo, você vê que alguns professores tiram prazer de ver o fracasso do aluno. A professora Cecília Colares fez um levantamento lá no município de Campinas, mostrando que daqueles alunos que os professores, alunos do primeiro ano, naquela época, a primeira série primária, aqueles alunos que os professores previam que seriam reprovados no final do ano, em média, de fato, 80% eram reprovados. Daqueles alunos que ele... Sei. Aí é claro que se impõe a pergunta, o professor acertou a profecia ou os alunos foram acertados pela profecia dele? As famosas profecias autorrealizantes de fracasso, Pigmalião em sala de aula, isso aí são casos clássicos. E que é um pouco o que a gente ouve muito nas escolas de maneira geral, que é aquela história do rotular os alunos. Isso, o estigma. Então, às vezes, eu recebo no começo do ano, da série anterior, eu já recebo, esse aqui não tem jeito. Eu já começo, já parto do princípio que não tem jeito. E o que é pior nessa situação é que quando chegava no final do ano e o aluno de fato era reprovado, tá vendo? Eu falei! Então, confirma, né? Confirma. Dá alegria. Dá alegria. Então, acho que é um elemento que a gente tem que estar atento aí.